Pachá, aí tem que ser. A saga pela busca Da reforma, da restauração, né? Fazer ele voltar ativa de novo, o casarão estava abandonado, quase caindo, né? Então aí a sequência, toda a batalha municipal do Grupo Arcos, da Ana Lúcia, tudo isso aí para a batalha para restauração do conjunto. E conseguiram, mas levaram anos. Contar um pouquinho dessa história, então? Não, eu sou testemunha que eu acompanhei a batalha deles, né? A luta diária, né? Jornais e entrevistas, e rádio e televisão. Olha, foi longe, projeto para Brasília. Levaram longe isso aí. Onde que ela começou? Onde começou a batalha? Assim? Ela começou na perante da prefeitura, que tinha que declarar de patrimônio público, né? Todo patrimônio tinha que ser uma declaração de patrimônio público, patrimônio histórico. Então aí tinha que declarar isso aí, porque os familiares dos mortos podiam querer uma indenização. Então eles tinham que estipular valores de indenização. E quem é que movimentou isso tudo? Foi tudo a Ana Lúcia com a equipe dela, coisa, né? E os líderes daquela época, aí alguns vereadores e tal. Aí nessa época eu só acompanhei assim, eu não estava ainda envolvido, depois que eu fiquei um pouco mais envolvido, mas já era mais no final. Então eu participei assim do andamento, da divulgação, de pesquisa, mas aí a Ana Lúcia foi que viajou, que andou atrás de tudo. E ela se sente assim um pouco quase que relegada a segundo plano, porque ela foi a líder, ela foi a cabeça de levantar, restaurar esse prédio, né? Porque está certo que houve verba federal, verba estadual, mas se não tivesse uma cabeça pensante igual a Ana Lúcia, não teria saído a reforma. Podia sair, mas ia demorar mais de uma década. E ela conseguiu, em 10 anos, revitalizar o casarão. Ela estava aqui só vendo, fiscalizando e sofrendo, porque cada vez que os pedreiros metiam a mão em destruir alguma coisa que não era para ser destruída, ela sofria, porque não se pode tirar uma coisa das suas características. Então, o que o João Nicolau construiu é coisa da época. Então, não pode agora descaracterizar, fazer outro modelo, ou colocar uma massa diferente, ou uma viga diferente, ou uma espécie de um visual diferente. Não podia descaracterizar. Isso a Ana Lúcia estava firme aqui, olhando isso aí. E ela sofria quando via o pessoal fazendo destruição, né? Mas teve que fazer para salvar, porque o teto estava desabando. E desabou, o assoalho estava podre, tiveram que restaurar todo o assoalho. E a madeira não podia ser qualquer madeira. Então isso tudo ela teve que cuidar de acompanhar. E demorou. O pessoal mais antigo não estava nem aí. Não estava nem aí, as autoridades antigas, os vereadores, o pessoal da prefeitura só queriam que o casarão voltasse a funcionar. Mas não se preocupava pela manutenção daquele visual original, daquela característica de construção. E aí foi uma pena, mas alguma coisa ficou, né? Pelo menos conseguiram salvar, está aí, né? Mas agora tem que manter, porque já está filtrando, já tem infiltração. A chuva está, né? A chuva que destrói. E quando foi a primeira vez que o senhor ouviu assim, alguém falar sobre a importância, sobre preservar o patrimônio? Isso foi quando eu era vereador. Eu fui 2 vezes vereador na década de 70, de 74 até 80. Então, quando eu era vereador, eu vi que havia preocupação de algumas pessoas, né, que queriam a salvação do patrimônio histórico de Biguaçu. Então eu notei que isso aí era o principal, esquecer de outras coisas. Foram destruindo outros patrimônios, outras casas, outras residências, igual a casa do João Dedinho, que tinha do lado da igreja, um alfaiate que já faleceu. Isso tudo foram destruídos aos poucos. Um cinema antigo, era um teatro. Hoje ali onde está saindo esse prédio alto ali, financiado pelo Bradesco, ali tem um prédio antigo, bonito também, e foi destruído assim, simplesmente. Demoliram, né? Então eu só senti são 1772, 82, 92, já uns 40 anos passados, né? Que eu comecei a sentir da importância disso aí e o acompanhamento das pessoas. Muita gente se dedicaram nisso aí. Mas a verba não vinha, o governo federal não tinha o que tinha preocupação hoje. E olha, um trabalho parava tudo, né? Não ia para frente. Até que um dia a Ana Lúcia conseguiu e os prefeitos mudaram, outra mentalidade, prefeito mais recente, né? Não era aqueles prefeitos antigos que ficavam, tem outras prioridades, outras coisas para fazer, estradas para conservar, pontos para construir. Então o dinheiro é carreado para isso. E não para consertar um prédio que ele não viu tanta importância assim. Chegaram até a ventilar que aqui poderia sair um grande shopping, um grande edifício, né, de apartamentos. Chegaram até a pensar nisso aí, daria um belo edifício aqui no centro da cidade, ó.
Isso é a mentalidade de alguns, né? Mas os modernos prefeitos mais atualizados, vereador com outra mente, é que disseram que não. Toda a cidade que se preza mantém a sua parte histórica, como atrativo turístico, atrativo cultural. Aí Biguaçu começou a acordar, e eu comecei a participar disso aí, porque eu acabava de ser formado na Universidade Federal em História, e aí me descortinou a visão da importância da manutenção das coisas históricas. E eu estava preocupado com Biguaçu, porque eu vim para cá solteiro, aqui casei, constituí família. Então eu não quis ser mais vereador, já tinha sido 2 vezes, mas continuei dentro da política aí, dando a mão aqui e ali, né? Então eu acho que a minha contribuição, apesar de modesta, mas foi muito preocupante. Eu tenho um artigo no jornal Biguaçu em Foco, toda semana, segunda-feira, o título é Nossa História. Então ali eu fiquei dando meus recadinhos, meu recado daqui, dali, e aí escrevi sobre a paróquia, escrevi sobre o padre que ficou mais tempo na paróquia aqui, 43 anos de vigário, já faleceu, e a gente se preocupa. Agora eu estou fazendo agora a história de Biguaçu, ao alcance de todos. Aí é perguntas e respostas, né, da nossa história. E eu parei no meio agora porque deu esse problema cardíaco, né, mas eu vou terminar. Apesar de ter problema de visão, né, a gente tem problema já da idade, da vista, mas eu estou fazendo revisão agora do médico, né, dessa parte da área da visão. Agora, segunda-feira já tem lá um tratamento especial. Então eu quero concluir. Esse livro agora a história de Biguaçu ao alcance de todos. Então qualquer estudante vai pegar esse livro e vai encontrar os capítulos com pergunta e resposta curta, para que a pessoa possa pesquisar ali, porque se eu for escrever uma coisa direta, o pessoal não lê porque é cansativo. Então agora eu faço perguntas sobre o Casarão, sobre a origem de São Miguel, sobre a formação das pessoas que povoaram o Biguaçu, os imigrantes que vieram para cá, os imigrantes que vieram de fora. Então ali tem tudo pergunta. A capital lá em São Miguel, no tempo da capitania, em 1777, por que São Miguel virou capitania da capitania, virou capital de uma capitania? Então eu vou respondendo assim, as datas, né, quais são as primeiras dificuldades de Biguaçu, como João Nicolau conseguiu trazer São Miguel, que era uma sede de município, para aqui, para dentro de Biguaçu, se aqui estava ainda chamado com o nome de Arraial de Biguaçu, era uma vila, nem vila, aí foi transformado em freguesia, e eles foram lutando, fizeram um cemitério aqui no centro, fizeram uma capelinha, atrás da capelinha construíram um cemitério, e assim foram atraindo, e lá estava decadência econômica, problema de saúde, a praça de malária, de doenças, e então isso eu faço pergunta com resposta curta, porque eu já senti que se eu fizer a resposta longa, ou um capítulo inteiro, não vai ser muito útil aos estudantes, que eles não têm paciência. Então eu estou respondendo tudo assim com calma. Eu pesquisei o poder legislativo, as câmaras, a nossa Câmara, apesar da falta de livros históricos que tem lá, mas eu consegui resgatar o nome dos vereadores, dos partidos, desde São Miguel. Então vai sair do judiciário, já estive ali no judiciário, anotando. Tem a história do judiciário que já comarca em São Miguel e passou para cá. Quando Biguaçu deixou de ser comarca de São Miguel, passou a ser comarca de Biguaçu. Eu faço a pergunta e venho com a resposta. Então eu fui anotando, né, e os descendentes do João Nicolau Borges, quem foi, eu relaciono. Quais foram os filhos deles que chegaram na prefeitura, que foram eleitos. Então eu faço a pergunta e dou a resposta. Então eu tenho dificuldade, dos antigos prefeitos, achar, por exemplo, às vezes eu acho nascimento, não acho falecimento, porque faleceu em outro município, longe daqui. E às vezes é daqui, mas não tem, na prefeitura, tu não encontra lá biografias dos ex-prefeitos. Eu fui na prefeitura várias vezes e pesquisando o livro, não tem, eles não costumavam pegar um currículo, o prefeito tomava posse no livro, assinava o termo de posse, o prefeito anterior entregava à prefeitura, ele pegava a chave, o livro de conta, o orçamento do ano, ia embora, mas não deixava dados históricos dele, e no caso, em 1970 e pouco para cá, quando criaram o cargo de vice. Então essa foi a minha dificuldade agora. Então eu faço as perguntas e dou a resposta rápida, alegando que muitos dados sumiram. Sumiram, né? A gente não consegue, isso é que eu sofro, né? Que eu vou atrás e não acho. Igual na Câmara, foi dado muito título de cidadão biguaçuense, que é o cidadão honorário de Biguaçu, mas eles não lavraram em atas. Quer dizer, como é que pode dar um título de cidadão se não consta uma ata solene? Quando eu fui vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara, tem tudo ata do que a gente fez,
de todos os títulos concedidos. E atuar agora que eles despertaram. Então agora eu fui lá, cobrei, então agora estão lavrando atas solene, e dando o nome dos camaradas que estão recebendo título de cidadão, honra ao mérito, agora está sendo mais organizado. Mas nesse livro que eu estou escrevendo vai aparecer esses nomes, a maioria eu consegui resgatar, né? Mas às vezes não tem a data exata, mas eu vou citando quem foi o primeiro que foi considerado cidadão do Biguaçu, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, o quarto. Então eu trago a relação até aos tempos presentes, até agora. E como que o senhor vê a importância de um trabalho histórico desse? O que o senhor acha? Qual é a importância para a cidade, para os jovens da cidade? Pois é, porque eles ficam perdidos quando os professores passam a pesquisa, eles vão para a biblioteca e o livro lá é uma coisinha fina assim, História de Biguaçu. E tem outro fininho assim que está escrito História de Biguaçu através de sua gente, onde é que está o meu nome lá também, minha mini biografia. Então não há dados orientadores, não há dados concretos, nem fico na dúvida. Por exemplo, eles querem saber sobre o negro, a contribuição negra em Biguaçu. Nos livros não cita isso aí. Agora eu consegui fazer um resgate, então eu dou a resposta, faço a pergunta, dou a resposta de uma maneira resumida. Porque não tem da onde que os livros de São Miguel queimaram num cartório que tinha lá. Ali tinha os dados da origem dos escravos. Se eram nascidos no Brasil os escravos, ou eram os que vinham da África. Porque tem os de originário da própria África. Mas aqui eles costumavam comprar escravos já nascidos no Brasil, de filhos de outros escravos que eram africanos, de outras províncias. No caso, antigamente, no Império não se chamava Estado, era província. Então as outras províncias forneciam escravos para aqui, mas já eram nascidos no Brasil. Então, na metade do século XIX, eu consegui citar esses movimentos, a contribuição deles. Não tinha pelourinho em Biguaçu para amarrar um escravo para judiar, não havia isso aí. Em São José tinha um pelourinho. Até o pelourinho de São José está lá em Laguna, levaram para lá, não sei porquê. E o pessoal de São José quer de volta aquela relíquia histórica, né? Porque botar numa praça ou dentro de um museu pode ser um atrativo turístico. Isso era o pelourinho que se amarrava os escravos para açoitar. Então aqui em Biguaçu não tinha, eu não consegui. Agora eu estou conseguindo, é que todo o pessoal daquela época, João Nicolau Born, o padre de São Miguel, e os grandes daquela época aqui, os políticos daquela época que tinham um grande comércio, eles tinham escravo. Tinham de 5, 10, 12, 20, tinha mais de 20, outros tinha 4, 5. A média para um pequeno lavrador era 3, 4 escravos. João Nicolau tinha bastante. Os padres lá em São Miguel tinham, porque ele precisava para trabalhar. Então eu estou resgatando isso aí. Os que eram da Guarda Nacional lá em São Miguel, que eram filhos daqui do Biguaçu, também tinham escravo. Essa semana eu fui ali pesquisar no nosso arquivo público, conversando lá com o arquivista, ele disse assim, que o João Nicolau, o senhor colocou que o João Nicolau era um comerciante, tá certo? Mas ele também era proprietário de uma lancha. Mas é claro, se ele era comerciante, ele precisava de uma lancha para conduzir a mercadoria que ele comprava lá no Alto Biguaçu, os colonos alemães, para trazer para o comércio dele ou para vender lá em Florianópolis, né? Então, antigamente, no tempo de João Nicolau Borges, chamava-se de Desterro, mas de 1894 mudaram o nome para Florianópolis. Então, de 1894 para cá, aí já é Florianópolis. Então, João Nicolau trabalhou no tempo que Florianópolis chamava-se de Desterro. Então, ele tinha uma lancha para levar as mercadorias dele. E outros também tinham, aqui, Coronel Teixeira Oliveira, essa rua principal aqui do José Brasiliense, também era um que tinha lancha. E esse Coronel Teixeira tinha escravo, Major Livramento tinha escravo, João da Costa Média tinha escravo, João Nicolau Borges tinha escravo. Então, era comum. Porque eles eram de origem portuguesa, o João Nicolau não era de origem alemã. Mas quem tinha sangue português nas veias em São Miguel e Biguaçu, era aquela que alguém tinha que trabalhar para eles. Então apelaram para a escravidão, para o trabalho pesado, né? E depois que houve a abolição, eles ficaram tudo abandonados, aí foi uma tristeza. Aí uns foram lá para a ilha, outros ficaram no Alto Biguaçu, alguns formaram a comunidade do Prado aqui, ali passando a ponte, ali à esquerda, quem vai lá para Três Riachos, ali mora, né, um pessoal de origem negra assim, muitos, né? E ali foi o que terminaram morando naqueles morros, porque eles foram libertos, mas não receberam indenização, nem um pedacinho de terra, nem uma morada, rapaz. Isso foi uma discriminação total, um abandono, isso foi uma grande ofensa que fizeram com a raça negra. Não dá um direito para eles, pelo menos de tanta terra que havia aqui, os próprios donos de terras, proprietários rurais, donos de fazenda, donos de gado, e foram donos dos próprios escravos,
ganharam a liberdade, alguns ficaram com os senhores porque não tinham para onde ir, tinham que se alimentar, e os que saíram não receberam um chãozinho para plantar uma couve, um repolho, nada, rapaz. Isso aí foi uma tristeza. Muitos foram para a ilha, para quê? Para morar naqueles morros e trabalhar no cais do porto, para carregar mercadoria nas costas, porque naquele tempo não tinha esse transporte automático, hoje de rampa, coisas elétricas que conduzem o saco até dentro do navio. Então eles pegavam no depósito um saco de 60 quilos e atravessavam o trapiche e lá dentro do navio colocar lá num porão. Então os empregos daqueles negros que saíram, que tinham se libertado das coisas, era essa mão de obra pesada que eles ofereciam, trabalhar no pesado. Então é por isso que muitos estão até hoje lá naqueles morros lá, né, que a gente conhece, de origem, e muitos se venceram na vida com sacrifício, mas ainda são meio discriminados, porque não tem toda a sorte que tem o branco, eles vão no emprego aí, é uma dificuldade pegar um lugarzinho. Então eu acho que é isso que a gente se preocupa com o Biguaçu, é fazer, como tu perguntaste, trazer de volta a importância histórica desses elementos, de origem italiana, de origem alemã, né, de origem libanesa, que é o caso da Fernanda ali, que estava citando, e aqueles holandeses estão em Tijuquinha também, chegaram na metade do século passado, que também são importantes, né, no comércio de flores, no comércio de leite, de queijo, de outros comércios. Então a gente faz a pergunta, dá uma resposta curta, aí o estudante, está aqui, esse ano chegaram nos holandeses no núcleo colonial Aderbal Ramos da Silva, lá em Tijuquinha. Isso foi no ano de 1910 que chegaram os primeiros italianos, de origem italiana, lá em Sorocaba de dentro, Sorocaba de fora. Vieram de lá de Nova Trento, daquela região, para ali, porque ali tinha terras melhores. Aí tem que dizer, 1830, chegaram os alemães Antônio Carlos, depois desceram para Biguaçu. Mas foi o Alto Biguaçu, que pertencia a Biguaçu, que era a nossa fonte fornecedora de alimentos, né? De cereais. Por isso que o João Nicolau subiu e descobriu esse veio, né, de comércio, e ele faturou, né? Porque ele negociou bem. Ia lá comprar mercadoria, revendia aqui, revendia em Desterro. O João Nicolau tinha uma visão muito grande, ele foi várias vezes vereador lá em São Miguel, e eu consegui resgatar o período que ele foi vereador. Eu tenho a relação de todo, a Câmara não tem, mas eu tenho a relação de todas as legislaturas de São Miguel, já peguei, pesquisando o arquivo lá em Florianópolis, o Arquivo Público do Estado, pesquisando a Biblioteca Pública do Estado. Então isso tudo vai sair nesse livro, por isso que eu estou lutando pela minha saúde para terminar esse campo, porque vai ser uma espécie de manual de consulta. Então esse manual de consulta é uma realização, não é minha, é a realização da própria comunidade que se resgatou, se conseguiu salvar, porque nós não temos um museu. Tu não tens um arquivo aqui que tem os documentos antigos do ex-prefeito, doutor Lauro Arlindo, de vários prefeitos que já partiram, né, e deixaram documentos importantes, mas a gente não tem onde colocar. Aí pergunto para mim, onde é que está o padre que ficou mais tempo na paróquia? Está sepultado ali em Biguaçu, 43 anos de vigário. Onde é que estão os objetos deixados por ele, o que ele usou, os livros, os objetos de padre, aquelas coisas sagradas que ele usava nas missas? Está lá em São Miguel, rapaz, numa sala lá, empilhado lá. Por quê? Porque aqui não tem um lugar para colocar. Então eu fui lá, rapaz, é uma tristeza. Lá é Casa dos Açores, é de origem açoriana, os produtos que estão lá dentro, livros, objeto, tecido, crivo, renda, né? Renda de birro. Então isso tudo que tem que mostrar lá, o engenho, isso tudo tem que ser mostrado. Mas não é uma coisa que é nossa, do nosso século agora passado, que devia ficar aqui no centro, não tem lugar para colocar. Então lá cederam espaço, guardaram lá, está tudo lá, que é vestimenta do padre. Então tem uma história toda para contar, eu ainda consegui fazer um livro resgatando a história dele. Só que o livro esgotou, foi poucos exemplares, mas tem, a maioria do pessoal tem, a biblioteca tem. O nome que eu coloquei foi Cônego Rodolfo Machado, cidadão de Biguaçu. Está lá na biblioteca, tem uns 12 exemplares lá. Mas eu só tenho o meu guardado em casa, que todo mundo pedia, todo mundo queria, porque nunca ninguém resgatou. A mesma coisa, nossa paróquia agora, 2011, quer dizer, fez 70 anos. A paróquia fez 70 anos agora em 2011, porque foi em 1941. Antes de completar 70 anos, eu fiz um livro um pouquinho mais grosso aqui, com bastante foto. José Ricardo Petrica, aquele fotógrafo que tem lá no final da rua João Borno, lá, meu afilhado de Crisma, ele foi como coautor para colaborar nas pesquisas e nas fotografias. Então resgatamos 70 anos de paróquia, consegui. E aí eu resgatei desde a primeira igreja de São Miguel. Peguei todos os padres antigos que trabalharam lá e depois os nossos padres daqui.
Então, nesses 70 anos de paróquia, nós estamos nesse meu livro ali, que está Paróquia São João Evangelista, 70 anos, 1941, 2011. Então eu consegui, agora faz 2 anos que o livro está pronto, já esgotou também, não existe mais exemplar, porque não há cobertura. Vai na prefeitura, eu vou precisar de uns 3, 4 mil, 5 mil reais para mandar fazer esse exemplar lá na Nova Letra de Blumenau. Senhor, que a verba está curta, não tem, eles não separam um fundo cultural no orçamento para assistência cultural. Então, através de um vereador, José Braz da Silveira, que é daqui da Academia de Letras, ele que, da verba dele, ele separou 3 mil reais e conseguimos imprimir alguma coisa, onde nós distribuímos na paróquia. Esse meu agora que eu estou fazendo da Biguaçu, História de Biguaçu, ao alcance de todos, com pergunta e resposta. Isso aí alguém vai ter que financiar, porque isso é caro. Se eu mandar fazer para todas as escolas, 5 ou 10 volumes por escola, tem que ser uns 4 mil, 5 mil reais para poder. Mas eu não vou desistir, eu vou até o fim, depois de pronto, eu vou dizer, está aqui, ó, pendrive aqui, o livro é esse, tantas páginas, está aqui, aqui é o resgate da nossa história. Capítulo com perguntas e respostas, desde São Miguel até o tempo presente, até 2012. 2013 nós já estamos. Vou encaixar até 2013. Até o atual prefeito Castelo, eu vou colocar. Então eu consegui colocar os prefeitos, quando é que foi eleito, a posse, quando é que tomou posse, o mandato dele, o que é que ele fez de grande importância. Eu vou lá na prefeitura, não tem os livros organizados lá, inaugurou isso, então eu saí pesquisando as escolas que ele inaugurou, os postos de saúde que foram inaugurados, eu tive muita dificuldade. Então o que eu mais estou batalhando é pelo um arquivo organizado. O nosso lá é podemos dizer que é um arquivo chamado Arquivo Quebra-Galho, porque na realidade ainda não tem digitação, não tem nada que possa ser reproduzido ali, conservado, preservado aquele pessoal, restaurado aquele material. Não tem ainda esse material aí, não tem, está faltando visão, e eles não reservam a verba para isso. Então a nossa Academia de Letras, por exemplo, eu fui presidente durante 3 anos, de 2007 até 2010. O atual presidente é o Adalto Becauso, lá de Florianópolis, vocês conhecem, nosso atual presidente. Ele foi reeleito, porque é um batalhador, ele não nasceu aqui, não é biguaçuense, mas faz muito mais para o Biguaçu do que muita gente que se diz defensora da nossa cultura, da nossa história, mas não. O Adalto... Agora esse do Casarão, né? Esse do Casarão... O Casarão agora está funcionando, a academia ali, que cederam um espaço, é uma vitória que a gente conseguiu, trazer a academia para aqui. E o no... E o que é que nós estamos lutando? Biguaçu não tem um local para evento. A parte superior desse casarão aí, em cima tem um salão enorme, vocês viram? Ali está programado um auditório para palestra, para reuniões solenes, sessões solenes. Então nosso casarão tem finalidade prevista, mas está faltando batalhadores atrás de verba, atrás de convênio, né? Então a gente quer esse patrimônio, já que foi salvo, está aí servindo para a comunidade, mas ele tem que ser útil. E a gente faz as nossas reuniões ali, carrega a cadeira para cá, carrega a cadeira para lá, mesa para aqui, mesa para lá, não tem. Então nós estamos, para fazer lá em cima, tem que estar com estofado, mesa própria de reuniões, coisas de som, aparelho de som. Seria uma coisa comunicativa, a gente vai lá, instala um microfone, pode falar, tu vai falar no grito lá, porque não tem nada instalado lá. Então isso tudo nós estamos andando atrás já de anos. Desde 2008 nós estamos batalhando, já são 5 anos passados que não conseguimos uma instalação de um som lá em cima. Nem poltrona, nem mesa. Então eu acho que esse casarão ali, agora que ele está restaurado, ele tem que ser mantido. Há uma parte ali no corredor que já cedeu, um assoalho que cedeu, a gente tem medo de sair. Há uma filtração da água de chuva que já está aparecendo em algumas paredes, tem que ser olhado isso aí. Existe um descaso total. Então tem que ter alguém. Quem é que podia olhar por isso? Se chama Conselho Municipal de Cultura. Aí você poderia perguntar para mim, professor Joaquim, tem Conselho Municipal de Cultura? Não tem. Quantos anos eu e a dona Dalvina
e agora junto com a Academia de Letras, batalhando pela criação do Conselho Municipal de Cultura, coisa que os municípios menores do que o nosso, que criado antes, municípios como Bombinhas, tem um Conselho Municipal de Cultura. São José já tem Fundação Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, tem tudo. Florianópolis tem, Palhoça tem, Santo Amaro tem. Quer dizer, e nós não temos. Então, por quê? É só mandar para a Câmara um decreto criando e a gente fica como representante, sem ônus, os membros do Conselho não recebem dinheiro pelo município. É um trabalho voluntário e gratuito. Então, por que não vem verba? Porque não existe o Conselho Municipal de Cultura. Então, você fala, poxa, mas como Biguaçu tem 180 anos, desde São Miguel até hoje aqui, e agora com essa administração aí que se diz para frente, progressista, que é PP, Partido Progressista, e não cria o conselho, é um ponto de interrogação. De vez em quando eu coloco uma notinha no jornal criticando isso aí. Onde é que estamos, gente? Que entra ano e sai ano e ninguém cria, ninguém estabelece norma, regulamento para o Conselho Municipal. Aí a gente manda para Brasília projeto, manda para essas leis federais, manda para o Estado, para a Assembleia, aí vem verba. Então, por isso que não sai aqui em cima do casarão, aqui na parte superior, um auditório digno com som, com poltrona, com mesa, né? Com um espaço para sessões importantes, solenes. Então, é uma vergonha, tem que estar subindo cadeira, desce cadeira, sobe cadeira, aquelas cadeiras ali de baixo, é lá de cima. Aí, se já tem alguém precisar lá em cima, já tem que subir, sobe a escadaria. Aqui, eles querem fazer um anexo aqui nos fundos do casarão, com uma espécie de um elevador, porque não pode mexer lá dentro na estrutura, mas por fora eu posso anexar um elevadorzinho, desses que tem por aí, que tem, né, que não é tão caro, e aqui fazer uma área, uma espécie de um jardinzinho, mas cadê o dinheiro? Então cadê o conselho? O conselho não existe. Então isso é um sofrimento, eu fico apavorado. A dona Dalvina está chateadíssima, ela recebeu o título, a dona Dalvina, de embaixadora da cultura de Biguaçu, e eu na mesma sessão que ela recebeu, fui também. Aí me nomearam também no mesmo, ela recebeu um decreto e eu outro. Então eu sou embaixador da cultura de Biguaçu, e ela é embaixadora. Então tem um embaixador e embaixadora de Biguaçu lutando pela criação do Conselho Municipal de Cultura. E ninguém respeita. Ninguém respeita, falta visão, rapaz. Os administradores se preocupam mais com obra, e esquecem que a parte cultural não pode ser relegada a segundo plano. É na cultura que a gente atrai a área econômica, a uma boa saúde, uma boa educação. Então, se nós queremos investir nas escolas, na saúde, no econômico, no social do município, que a área cultural funcione, porque ela vai dar assistência, vai dar uma nova visão, vai dar abertura, vai dar projetos, vai participar das outras comissões, porque tem Conselho Municipal de Cultura, dos Esportes, tem. Então, tem o Conselho da Saúde, tem. E por que não tem da Cultura? Esse ponto de interrogação tem que ser respondido, eles têm que dar um jeito. Então, a minha esperança é na administração do Castelo, que ele foi reeleito agora, os 4 anos anteriores, ele criar, mas não deu, porque não sei o que lá, estava arrumando a casa. Arrumou a casa, agora já está no segundo mandato. Agora em dezembro completa o primeiro ano. Então eu tenho mais 3 anos para batalhar. Eu espero que eu não gaste 3 anos de muita coisa oral, muita escrita, muito documento e não sai. Mas com essa vereadora que está aí, que é a nova secretária, Salete Orlandina Cardoso, é a secretária de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Ela acumula isso tudo. Ela tem esperança que ela tem curso superior, ela já escreveu 2 livros. Então eu acho que se eu perder essa oportunidade, eu e a dona Dalvina, não sei se não pode cair por terra o nosso projeto da criação do conselho. Sem conselho municipal não se projeta nada. Aí nós vamos encaixar o casarão, a academia, as escolas, o museu, o arquivo público organizado, né? Tudo isso aí, a manutenção de outros prédios que estão aí quase desabando. Então, o resgate das personalidades de pessoas idosas que ocuparam cargo importante. O prefeito de Biguaçu está aí, está com 90 e poucos anos, o prefeito mais antigo, que é de 1947, 1950, chama-se Orlando Romão de Faria, está vivo, muito doente, está na casa dele, com 90 e poucos anos. Não se fez nada do resgate histórico dele. O que tem aí é uma página e meia de apontamentos dele, da campanha dele, da família dele, dos Faria. Mas ninguém fez um resgate histórico dele. E quantos já partiram que não se fez?
Quanto ex-prefeito que tinha coisa bonita para contar, para deixar aí. Eu fui lá para o sul, lá para Tubarão, fui lá para Albertina, lá no município de Luiz Alves, lá para cima de São Martinho, por aí. Todo lugar que eu chegava, eu encontrava um museu. Aí estava lá, a gente pagava R$1, conforme for, às vezes era 5, às vezes era 10. Aí o guarda explicava, o professor, isso aqui é pela manutenção do local. Então paga o vigia, paga a limpeza do local, paga uma senhora para fazer limpeza, encerar, e espanar e sair, limpar uma vez por semana, tirar o pó, e aí nós mantemos esse coisa. Então tinha lá cartas antigas, livros antigos, máquina de costura antiga, telefone antigo, canetas antigas, fotos antigas, tudo daquele município, o resgate dos primeiros colonos daquela localidade. Tinha lugar que tinha até placa em alemão, tudo de placas escritas em alemão, dos primeiros colonos alemães. Biguaçu tem? Não tem. Quer dizer, os colonos que desceram, Antônio Carlos Alemão, deixaram, mas onde é que estão? Os que chegaram de italiano lá em Sorocaba, já partiram muitos, já partiram desse mundo, não ficou nada deles resgatado por aqui, porque não tem um local para arrecadar esse acervo histórico. Então a dona Alvina sofre, eu também sofro, eu acho que uma vez eu fico mais doente, porque eu não me conformo do pouco caso que se dá a um assunto histórico de um município que tem 180 anos, meu Deus. Eu acho que já está na hora da gente despertar, sacudir as nossas autoridades, né? E fazer valer o empenho que muitos já no passado queriam que fosse preservada a nossa história, a nossa memória. A dona Alvina usa muito o termo memória, a Ana Lúcia também usa o termo memória histórica, que é o correto, que o pessoal vai embora, parte desse mundo e não fica nada. Então, depois, você quer escrever uma árvore genealógica da sua família aqui, um estudante, que é, minha família, o sobrenome da minha família, vou pesquisar, não vai achar nada. Puxa, o meu avô foi prefeito, não tem nada. Meu bisavô foi prefeito, não tem nada. Fica feio isso aí. Então, eu sempre escrevo dizendo isso aí. O que vai ser dos nossos filhos, netos e bisnetos, quando sair atrás de pesquisa e não achar nada? Vamos dizer, que era aquele pessoal que viveram no final do século XX e no início do século XXI. Que visões tinham que não deixaram nada para nós registrar. Então eu me preocupo, por isso que eu estou resgatando alguma coisa, a dona Alvina está escrevendo livro, resgatando, fazendo resgate. Então eu, mesmo doente, eu vou até o fim com esse meu livro, com pergunta e resposta, porque é um resgate, pô. Um dia alguém vai precisar. Aí vai agradecer, poxa, pelo menos tem alguém aí que se preocupou, que salvou alguns dados históricos. Então o Biguaçu está carente porque não tem. Porque Biguaçu está carente porque não tem ainda um local próprio para guardar isso aí. Tu vai ali no arquivo público, o Mário César de Souza, que é o nosso diretor do arquivo, é um rapaz de anos e anos tarimbado na preservação. Ele faz das tripas coração, entre aspas, como se diz na gíria. Ele procura preservar todas aquelas coisas importantes, ele tem coisas antigas lá, do início do século passado, do final do século XIX, do tempo de João Nicolau Ambó, que está lá, o João Nicolau Ambó pagava imposto, que tinha lancha, que tinha escravo, está tudo lá, que tem um livro desbotado, mas precisa ser salvo aquele livro. Precisa passar por um processo de restauração, e ele não dispõe de maquinário, não dispõe de material, não tem nem espaço. Tu vai lá no arquivo público, está pelos corredores, até quase no teto, aquelas caixas. Então eu não concebo como é que pode nosso Biguaçu não ter ainda um espaço reservado para preservar o que é histórico, o que é a nossa própria história, a nossa vivência do nosso antepassado, né? Então a nossa geração está aí, várias já foram embora, a minha também um dia vai embora, e os nossos filhos vão vir, nossos netos vão chegando, e amanhã depois, puxa, é tão bonito ter um livro resgatando uma família X, Y, aí vão lá, família Faria, família Bor, família Locks, família, né, Souza, família Correia. Então vai lá e encontra material para pesquisa. Por enquanto está tudo perdido. Vem gente lá de São Paulo, que nasceu aqui, que está morando para lá, vem atrás de... Aqui, procura Fernanda aqui no Casarão, tem assim não tem. Onde é que eu consigo informação? Aí ela pega, dá o meu telefone, o telefone vai para casa. Seu Joaquim, eu queria fazer uma pesquisa sobre a minha família no antepassado, que foram lavradores daqui, e daqui eu saí pequeno, estou em São Paulo, construí família lá, queria resgatar alguma coisa. Aí eu tenho que dar umas pistas. Então a única pista que ainda existe, que está preservada e guardada, são os livros da igreja de São Miguel, do final do século XVIII, durante o século XIX. Está tudo lá no arquidiocese, onde que mora o bispo, o arcebispo, Dom Wilson.
Lá tem um arquivo lá fora de série. Lá estão os livros lá, classificados de ano a ano da igreja antiga, quando o município era em São Miguel. Então ali eu fui lá atrás de dados. Cheguei a achar lá a certidão, o registro de casamento do João Nicolau Borges, que eu vou botar nesse livro que eu estou fazendo agora. A certidão, então vou colocar os dados. Quando ele casou, ele veio solteiro, o João Nicolau Borges, lá de São Pedro de Alcântara, morar aqui. Com 20 anos casou, com 20 anos ele casou, e ele casou com moça lá de Florianópolis, de origem açoriana, e constituiu uma família numerosa aqui. Qual era a origem dele? Os antepassados deles vieram da Prússia, era um antigo estado alemão. Isso vieram no início do século XIX, quando chegaram os alemães lá em São Pedro de Alcântara. Então, na metade do século XIX, já existiam os Borges lá em São Pedro de Alcântara. Então, ele veio para cá ainda solteiro, e então ele tem origem, o Borges é sobrenome alemão. Então, apesar de estar escrito nos documentos antigos dos antepassados dele, originários da Prússia. Prússia era um antigo estado alemão que existia. Hoje a Prússia está toda dividida. Hoje um pedaço é da Rússia, um pedaço é da Polônia e um pedaço é da Alemanha atual. Então os prussianos não tem mais, só ficou o nome, né, o sangue, né? E da onde que ele veio a se tornar um grande aqui, né? Grande aqui. É, porque tinha visão quando veio. Aí quando ele chegou aqui, ele casou em 1866. Por que ele casou com 20 anos? Porque em 1865 estourou a Guerra do Paraguai. E quem fosse solteiro era recrutado para ir combater na guerra. E os casados estavam dispensados. Ele prontamente já foi falar, já arrumou uma namorada e casou um ano depois do início da guerra. Ele se escapou da convocação. Não, ele teria ido lutar na Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai durou de 1865 a 1870. 5 anos. Então aí ele chegou aqui, solteiro, constituiu família, mas só construiu isso aqui mais tarde, abriu o primeiro comércio aqui em 1874, João Nicolau. Então por que ele veio para cá? Porque era uma terra que estava com um jeito de progresso, de oportunidade de subir na vida. Então ele veio para cá solteirão, começou a lidar, tá, na certa trouxe uma pequena herança do antepassado dele, lá de São Pedro de Alcântara, e aplicou. Abriu um comércio, uma loja comercial, um gênero alimentício, né? Secos e molhados daquela época, e essa venda foi prosperando. Aí teve visão de que lá em Antônio Carlos tem os colonos alemães que passaram em 1830 para lá. Lá tem farinha, tem melado, tem açúcar terceiro, tem feijão, tem produto. Então eu vou lá comprar e desço pelo rio, que o meio de transporte era através do rio, porque as estradas eram intransitáveis, não havia estrada, né? Não havia estrada. Então ele, com essa visão que ele tinha, ele começou a enriquecer. Aí entrou na política, em 1873 já foi eleito vereador, isso é, 7 anos depois de casado, já tinha os primeiros filhos. Ele teve 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. E aí já começou a adquirir alguns escravos para trabalhar, né, no comércio dele, nas mercadorias dele. Provavelmente os escravos trabalhavam com a lancha dele para conduzir mercadoria. Então ele negociava na redondeza, atravessava o outro lado da ilha, lá para Santo Antônio de Lisboa. Né? Ali bem aqui em frente fica Santo Antônio de Lisboa, ali, Cacupé, Ratonde, aquela região, ele também levava mercadoria para revender lá. Aí nessa revenda ele ganhava uns trocados bons, aí foi construindo um patrimônio, foi ficando rico, ele, né, entrou num comércio ativo, visão de comerciante ele tinha, né? Aí nós adquirimos umas terras, como ele tinha terra daqui até lá quase naquele morro, e aqui até ali em direção ao mar, aqui em direção a essa rua da delegacia, isso tudo era dele, a rua da delegacia. Do João Nicolau Borges. Colocou os filhos a trabalhar com ele no comércio, colocou os filhos na política. Então ele foi enriquecendo, porque ele sabia onde que estava o fio, né, o veio da cor da riqueza. E ele era honesto, batalhador, tinha visão, e com os escravos, ele sabia que ele era uma mão de obra barata para eles, porque eles trabalhavam e ele mantinha eles aqui na casa. Por isso que foi trazer Iguaçu para cá? Como é que foi esse processo aí? O senhor pode explicar que antes era São Miguel? Isso, Aí São Miguel, lá foram que chegaram os açorianos, 1750. Eu vou pedir uma coisa, eu vou lançar um desafio para o senhor. Eu quero ver se o senhor pode, se o senhor consegue, sei disso.
resumir aqui em 5, 10 minutos a história de Biguaçu. O senhor consegue fazer isso pra gente? Puxando de São Miguel. Puxando, de repente, de Anhatumirim. Que a gente está fazendo documentário, a gente está botando o Antônio Carlos e governador junto, porque é tudo junto. Será que o senhor aí a ilha de Anhatumirim, aquela fortaleza, né? Será que não começou tudo lá? Não, aí na fortaleza começou porque ali naquela fortaleza que foi feito pelo José Paz, que foi o primeiro governador da nossa capitania. Então ele veio com ordem de Portugal para cuidar dessa região que pertencia a Portugal, nosso litoral. Então ele já começou a construir a fortaleza em Anhatumirim. Então lá em 1742, 41, 42, 43, aí por aí ele fez em 4, 5 anos aquela fortaleza, mas com muita mão de obra escrava, tudo ele construiu a fortaleza. Seria para guarnecer a vila de Desterro, defesa. E esse território aqui ainda não era, só tinha, né, era lugar de passagem, mas ele veio conhecer isso aqui. José da Silva Paz, o nosso primeiro governador, ele era brigadeiro de infantaria, era um português de divisão. Na certa ele andou nessa região aqui, vendo que as terras eram boas, né? Mas não foi ele que escolheu São Miguel. Foi o segundo que veio no lugar dele, logo em seguida, 1740 e pouco, 1949, 1950. Chegou o segundo, Manuel Escudeiro, segundo governador. Esse que conseguiu, porque o Silva Paz já tinha pedido a Portugal mandar povoadores para cá. Ele achava que essas terras aqui estão muito abandonadas e acabar, né? Então ele, se não coloca povoador português aqui, aí como é que ele ia conseguir manter segurança só com a fortaleza? A fortaleza é uma ilha de Anhatumirim. Então era lá na fortaleza para combater pirataria, invasores espanhóis, invasores franceses, mas ele precisava para povoar a terra. Aí o rei de Portugal fez a convocação na ilha dos Açores, que lá tinha excesso de população, estava passando necessidade, né? A produção era fraca, então os primeiros povoadores vieram da ilha dos Açores para cá. Aí começou a história de Biguaçu, 1750. Aí onde é que foi estabelecido pelo Manuel Escudeiro, ali em São Miguel. Então aquela igrejinha que está lá, não aquela, um anterior que tinha ali, que agora já sofreu uma reforma, ela foi inaugurada em 1752. Então você vê quanto tempo. E aí começou os povoadores a espalhar, mas os escravos só chegaram uns 50 e pouco, 60 anos depois, só nos primeiros anos, já no tempo da nossa independência, para trabalhar ali, né? Em São Miguel. E aí em São Miguel foi prosperando. Quando chegou o dia 1º de março de 1833, lá em Desterro, aí era mais agricultura, pecuária, pesca muito fraca, não havia tanta, apesar de colocar os escravos na pesca, como remeiros para levar a rede, essas coisas, mas não, era na agricultura. Então a riqueza de São Miguel estava por exemplo, no arroz, na cana-de-açúcar, que eles faziam o açúcar mascavo, a aguardente. Então eles vendiam para fora, para outras capitanias, farinha de mandioca, que eles plantavam muito, né, a mandioca. Então tinha aqueles engenhos. Então, o pessoal que morava lá em São Miguel, que é de origem açoriana, e desenvolveram um aspecto da agricultura, porque é a única coisa que tinha aqui, lá na Ilha dos Açores, onde é que ele morava, viviam mais da pesca e pouca agricultura. E lá viviam mais do trigo. Aqui não deu para desenvolver o trigo. Não deu, mas aí o café eles conseguiram. Plantação de café mais tarde foi uma das riquezas de São Miguel. O café, o arroz, produtos derivados da cana-de-açúcar, né? A cachaça era muito vendida naquela época, o melado. E aí eles foram plantando feijão, plantando aí banana. Isso tudo eles iam vender lá em Desterro. Levavam através de lanchões, né? E vender em Desterro. Então essa era a riqueza deles. O algodão começou, mas depois caiu, aí não deu, porque o algodão é de baixa qualidade, aí não deu, mas tentaram o algodão, os açorianos. Então a riqueza econômica de São Miguel, a base de sustentação, era agrícola. Quer dizer, mas eles não faziam outra coisa, faziam uns barcos, umas canoas, umas lanchas, mas poucos artesãos que faziam isso. Mas eles não tinham gente que trabalhava com produto artesanal, rendeira, mas aí também não dava muito lucro. Tinha que se dedicar mais à agricultura, por isso que eles empregaram a mão de obra escrava.
E era nessa agricultura que o João Nicolau estava vendo que era o futuro de Biguaçu. Também uma boa agricultura aqui. Então aí o João Nicolau, quando casou aqui em 1866, ele já se candidatou a vereador lá e foi para São Miguel ser vereador representando a comunidade daqui, que era o Arraial do Biguaçu, né? Então aí João Nicolau viu e trabalhou lá várias legislaturas, e João Nicolau sentiu que o futuro de Biguaçu também poderia ser na riqueza comercial, mas o único meio de transporte tinha que ser através do rio. Então João Nicolau, observando lá São Miguel não teve muita sorte, era um lugar muito castigado por doenças. Então naquela época aqui na Fortaleza chegavam marinheiros de fora para ficar ali radicados, soldados, e já traziam o tifo, cólera, tudo isso matava, pô. Acabava com a população. Então não havia prevenção, porque quem é que podia adivinhar que estava chegando no navio que já tinha cólera a bordo, ou tifo? Era anunciado pelo comandante do navio, olha, aqui tem tantos tripulantes aqui nossos que estão com tifo. Aí colocava lá nos Ratões, numas ilhas mais afastadas. Tem o Ratões grande e o Ratões pequeno, deixava lá, ou então em terra, em frente ali, tinha mais um forte ali, então colocavam lá, mas quem é que ia se arriscar a tratar dessa gente? Eles iam morrendo aos poucos. E aí ali em São Miguel dava um mosquito da malária, que ficava dentro da água, das plantas, e ali nascia um mosquito, que hoje todo mundo fala em dengue é na água, mas naquele tempo era um mosquito da malária mesmo. E começou também a matar em São Miguel. Começou a acabar, aí esse mosquito da malária acabava com os idosos e acabava com as crianças. Aí começou a assustar as autoridades, os vereadores daquela época lá na Câmara de Vereadores, que o município lá foi instalado em 1833, 17 de maio. Então aí o João Nicolau via aquilo tudo, meu Deus, São Miguel não está prosperando, todo mundo está assustado, está correndo, está indo embora por causa das doenças. Eles chamavam que as molestas, as maleitas, aquelas doenças que eram transmissíveis. Então, mas tinha sarampo? Tinha catapora? Tinha coqueluche? Tinha. Mas essas piores era a malária, o tifo, era aquela que vinha um surto de fora, de outros lugares do Brasil, trazido pelos navegantes. E ela vinha, batia aqui e fazia limpa na população. Aí dizia o pessoal daqui do Arraial do Biguaçu, e João Nicolau também dizia, que o mosquito não atravessava o rio Biguaçu, o mosquito da malária. Aqui era um lugar saudável, então muitos se mudaram para cá. Mas era engano, quando tivesse água parada aqui também aparecia a malária. Mas lá o caso era fora de série, já estava fora do controle. Aí ele começou, poxa, ninguém dá bola lá embaixo na província para trazer dinheiro para São Miguel, para reconstruir uma ponte, para fazer uma estrada. Ele ia lá pedir com os vereadores, não conseguia, naquele tempo era chamar conto de réis. Queria 1 conto, 2 contos, 3 contos, R$1.000, o dinheiro era réis naquela época, e ele não conseguia trazer dinheiro para São Miguel. Aí ele ficou assim, São Miguel está caindo, economicamente está caindo a sua produção, e economicamente está caindo a saúde, e ninguém investe, os presidentes alegam que falta de dinheiro. Aí João Nicolau começou, eu acho que vamos lutar para ver se pelo menos Biguaçu dá certo. Então ele começou a lutar para tirar a sede de lá e instalar aqui, onde que está até hoje, onde estamos até hoje aqui. Então a visão dele era que Biguaçu tinha chance de progresso. Por quê? Porque já tinha uma circulação de mercadoria, de comércio, havia maior movimento e era um sentido, entre aspas, um pouco mais saudável que São Miguel. Apesar de não ter recursos médicos aqui, em São Miguel só tinha um médico só, e os médicos que vinham de fora faziam um plantão e iam embora. Então ele queria trazer a comarca e o município. E ele lutou, formou comissões e pediu, e botou a política, entrou na política e conseguiram eleger um deputado. Esse deputado foi para a Assembleia e conseguiu a transferência da sede de lá para cá. Mas depois levaram de volta, porque mudou o partido político lá no Desterro, levaram a sede de volta. Aí João Nicolau não se conformava com a comissão aqui, poxa, estava tão bom aqui, o negócio estava desenvolvendo, a Câmara funcionava aqui, tem que voltar todo mundo para São Miguel. E voltaram. Aí o Brasil estoura a República, em 1889, aí ele era do Partido Conservador no tempo do Império, aí passou para o Partido Republicano, ele já tinha visão, passar para um partido que seja bom, que seja do governo. Aí passou o partido do governo, Partido Republicano. O Brasil instaurou uma república, ele e alguns líderes daqui, que acompanhavam a ideia do João Nicolau, aderiram ao Partido Republicano. Foi a sorte deles. Quando instalou um governador em Florianópolis, que era militar,
Moreira César, ele foi lá com a comissão e botou as cartas na mesa. Olha, eu quero a volta da sede municipal de São Miguel para Biguaçu. Isso já era em 1894, já veio, 89 já era 5 anos de república já. Aí o camarada, ele explicou, eu sou vereador lá, né? E nós aqui eu estou com a liderança de Biguaçu, já funcionou ali, mas mudanças políticas devolveram para lá, mas lá não tem mais condições nenhuma. O lugar tem uma decadência total, e ali no meu lugar, que se chama Biguaçu, né? Pelo menos tem futuro, e a gente tem controle, há uma certa vias de comércio, um bom tino comercial, visão dos atuais líderes. Então aí o camarada pegou, assina um decreto revogando a transferência para lá e validando a primeira lei lá. Ele foi lá em São Miguel, juntou todos os livros, ele, uma comissão daqui, juntou tudo que pertencia à Câmara e trouxe de volta para Biguaçu. Aí ficou definitivo aqui até hoje, quer dizer, 1894, foi a vitória dele. Já fazia quantos anos que tinha feito esse casarão aqui? 3 anos, ele fez em 1891. Então ele na certa ele levou lá, eu já fiz um casa lá, um bonito e tal, né, para residência, para comércio, e a gente dá um jeito para alugar uma casa lá para funcionar a intendência, que naquele tempo não chamasse prefeitura, era superintendência. Aí ele ganhava um aluguelzinho, João Nicolau não era tolo, já vão ganhar um aluguel dessa casa aí, está lá, que seria a futura prefeitura, como ficou mais tarde sendo a prefeitura. Então a visão que ele teve, ele conseguiu, pela desgraça que estava caindo o prestígio de São Miguel está descendo, na Rua da Amargura, porque a economia caía, a saúde era deprimente, era falta de assistência, e aqui havia uma chance de um crescimento ordenado, um crescimento que era a olhos vistos, todo mundo sentia na região aqui, daqui para lá, São José, lá no Alto Biguaçu, Desterro, todo mundo sentia que Biguaçu estava crescendo, e então havia chance, e lá em São Miguel não havia mais oportunidade de crescimento. O pessoal abandonou o lugar, mudou-se, ficou pouca gente lá, de fato ficaram poucos moradores lá, todo mundo se mandou, muitos vieram para cá, outros foram para outros lugares, tem gente que foi embora para São Francisco, muitos foram embora para Itajaí, se espalharam, né? Mas porque não tinha mais oportunidade, porque ele via que a família estava, né, não tinha mais nada, ficaram de mão abanando, chegaram de mão abanando de Portugal e ficaram novamente na pobreza. Então a pobreza caiu São Miguel, e a pobreza despertou o João Nicolau Borges trazer para Biguaçu. Foi uma visão, um homem de visão. Isso é que precisa ser resgatado. Esse homem de visão, com a liderança local que ele conseguiu, formou comissão, fez uma igreja, fez um cemitério lá aqui dentro, depois foi transferido lá para o fundo. A matriz foi destruída, a capelinha, que era antiga, pequena, fizeram essa matriz atual, mais tarde, em 1950. E naquela época existia uma prosperidade em Biguaçu, o senhor acha? Que agora, existia, né? O pessoal lidava muito com comércio, descia aqui muita mercadoria do Alto Biguaçu para cá, então havia uma prosperidade, um intenso comércio, só que deu tanta enchente que o rio deixou de ser navegável, não se podia mais conduzir madeiras de qualidade lá de cima, tonéis, né, contendo cachaça, melado, porque vinha tudo em balsas. Aí Biguaçu começou a sofrer enchente, porque era um lugar de banhado, alagado. João Nicolau sabia disso aí, né, mas eles não escolheram um lugar mais afastado, porque o rio era usado como via de transporte. Senão ele teria levado a cidade mais para lá um pouco, para os morros, mais lá para o Morro da Bina, lá para quem vai lá para São José ali, onde é que a gente passa ali na subida, aqueles hotéis ali, aqueles prédios, ele teria levado para um lugar mais seco, mais alto, deixou aqui ao nível do mar, rapaz. Aí qualquer enchente, a água, quando coincidia com a maré alta, aí alagava Biguaçu. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma grande enchente, mais outro ano, outra grande enchente. E aí nós fomos sofrendo enchente periódica, chamaram. Até inventaram aquela musiquinha, choveu, Biguaçu encheu, porque dava chuva. Se desse uma maré alta, podia contar que nós aqui estávamos debaixo d'água. Isso aí o João Nicolau sofreu, e a geração dele depois sofreu como a gente sofreu, até uns tempos atrás. Agora o atual prefeito merece a palma da vitória. Ele conseguiu a macrodrenagem federal, então o que ele deu de chuva agora aí não ocasionou enchente em Biguaçu. Então isso foi uma vitória. Mas João Nicolau sofreu também, porque aí caiu um pouco o comércio. Mas aí ninguém queria instalar uma indústria em Biguaçu por causa das enchentes. Então eles saíram, os primeiros prefeitos antigos, saiu aí por aí a pedir para, vamos botar. Então Biguaçu, o que é que tinha? Indústria de café, indústria de vassoura, indústria de açúcar, indústria de farinha, de tijolos.
Então eram pequenas indústrias, mas trazer uma boa indústria, o pessoal preferia ir para São José. São José cresceu o distrito industrial de São José. E nós aqui paramos no tempo, porque os investidores, os futuros empresários, tinham medo de investir aqui por causa das periódicas enchentes, era o período que eles davam, que era de período em período, uma grande enchente de Biguaçu. Eu alcancei muitas enchentes aqui, andando aí dentro d'água, aqui na praça, tudo aqui, isso tudo aqui enchia de água, aí levava 1 dia, 2 dias para a água baixar. Quando a maré tinha que vazar e tinha que parar de chover lá no Alto do Biguaçu, porque enquanto chovia lá muito, a todos aqueles rios e riachos desembocavam aqui. Então isso aí foi um sofrimento do passado que atrasou o crescimento do Biguaçu. Então agora, uns 20, uns 30 anos, nós estamos em 2013, depois da década de 70 para cá, 1970, que nós conseguimos trazer indústria para cá. Porque aí foram estabelecendo em lugares mais seguros, já construindo mais elevado do chão, não deixava a nível do mar a construção. A gente conseguiu trazer um banco para cá que não tinha. No tempo do Dr. Lauro Lopes era presidente da Câmara, nós lutamos e batalhamos pela vinda de banco. Então o primeiro banco que nós conseguimos trazer para cá foi o Banco Real. Depois ele foi embora mais tarde, porque aí veio o BES, veio o Banco do Brasil, veio a Caixa. Hoje nós temos a Caixa, Banco do Brasil, o BES, que o BES que agora é Banco do Brasil, e tem o Banco Bradesco, tem o Itaú agora ali. Então agora Biguaçu o pessoal está acreditando em Biguaçu, porque as enchentes sumiram, porque devido a investimento, né, maciço na área da drenagem. Mas mesmo assim nós estamos atrasados porque não temos ainda um sistema de esgoto. A água encanada aqui só veio na década de 70, nós vivíamos de pipa, pegando aí de porta em porta uma carrocinha. A luz elétrica demorou para vir de Florianópolis para cá. Só em 1926 por aí que chegou a luz elétrica aqui vinda lá de Florianópolis, da empresa que tinha lá, que gerava energia para a ida. Então aí o governador daquela época fez a instalação da luz elétrica aqui. Mas aí o João Nicolau tinha falecido, ele faleceu em 1911, mas os filhos deles alcançaram a energia elétrica em Biguaçu. Mesmo assim, eu ainda considero um atraso ainda. Enchente, falta de investimento, o atraso da luz, o atraso da água, o atraso do sistema bancário e de indústria, um atraso, nos meus cálculos, de uns 50 anos. Biguaçu era para estar muito mais próximo de São José, no desenvolvimento. Então eu sinto, assim como historiador, que nós estamos um bocado de umas 3, 4 décadas, talvez até 5 décadas, atrasados em relação ao nosso vizinho. Daí dá para entender por que é tão atrasado na cultura também, né? Aí é por isso que agora justifica o porquê a mentalidade cultural daqui ainda não expandiu, não criaram um Conselho Municipal de Cultura, não há preocupação em ter um arquivo organizado, um museu, um centro de evento para fins culturais, né? Usar o casarão devidamente conforme ele merece, seu espaço ali dentro cultural. Eles fazem exposições aqui, fazem exposição artesanal, fazem feira, fazem tudo, mas é uma coisa temporária, passou aquele dia, pronto, acabou tudo. Não tem uma coisa permanente. Aí bem, a tua pergunta é válida e procede. Aí explica-se o nosso atraso cultural, porque nós ficamos atrasados economicamente e em desenvolvimento, porque todo mundo alegava, Biguaçu não dá de investir, dá uma enchente, lá ainda falta recurso, não botaram água encanada ainda, isso dizia até 1970. Quando chegou em 70 colocaram a água, aí continuava o problema da enchente. Em 1970 deu muitas enchentes aqui, em 1980, até o ano 2000, até 2008 ainda deu uma enchente aqui, então você vê que barbaridade, né? Tudo isso que o senhor falou segue muito com o pensamento que eu tenho da perda da autoestima e da identidade do povo de Biguaçu, né? Tudo isso daí. Estão sofrendo ainda o resultado de um passado não projetado, de um passado não pré-estabelecido dentro das normas da dificuldade da época. E os pontos negativos que foram surgindo, faltou gente para enfrentar, faltou verba para ajudar, quer dizer, lá não vinha tanta verba de Florianópolis, o governador alegava
falta de fundo, falta de estímulo, falta que tinha que investir em tal lugar, que deu enchente lá em Blumenau, deu enchente não sei aonde, e Biguaçu está com uma enchente ali passageira e tal, então as verbas vinham mais para ir para grandes Rio do Sul, e Blumenau, e região de Itajaí, então acarreava grandes verbas para lá. Biguaçu está com enchente lá, mas isso aí lá é passageiro, então a gente pensava que aqui tudo é passageiro. Era passageiro, mas ficava o resultado negativo. A imagem negativa ficava, Biguaçu sempre enche, Biguaçu sempre enche. Então esse é o nosso atraso, e agora que nós estamos recuperando historicamente. Mas mesmo assim me preocupa, estamos recuperando economicamente, porque está fazendo a drenagem, está fazendo tudo, mas eu pergunto, e nós estamos recuperando a parte culturalmente, por enquanto está meio assim. Ainda bem que a Dona Alvina fundou uma academia há 17 anos atrás. E essa academia sobrevive graças à liderança dela, que ficou 10 anos de presidente. 1996 até 2010, onde em 2010 eu fui eleito, fiquei 3 anos, até de 2007 eu fui eleito, ela ficou desde 1996 até 2007, 2010 eu fiquei presidente, depois de 2010 para cá é o Adalto, agora ele foi reeleito, agora esse ano agora bem recente, então a academia está despertando o pessoal, está fazendo feira, está fazendo palestra, está divulgando em livros, a gente faz todo ano o lançamento de uma antologia, como lançamos um agora. Não sei se o Adalto te deu algum exemplar, não deu, não? Ele deu um exemplar da nossa antologia, que é Quem Somos Nós. Ali está a nossa história, até a minha está lá, minha modesta história está lá também. Então é isso, gente.